Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre esforços combinados e o estado plano de tensões, beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro ver qual é o enunciado do nosso exercício e quais são os objetivos, né, que a gente vai ter que chegar. Então, ó, o parafuso está preso a seu suporte em C. Se a força de 90 newtons for aplicada à chave para apertá-lo, determine as tensões normais e de cisalhamento no ponto A. Além disso, represente os resultados sobre um elemento localizado nesse ponto. A haste tem diâmetro de 6 mm. É importante ressaltar que quando ele fala sobre um elemento localizado nesse ponto, que é esse ponto A aqui, ele está falando do nosso quadrado de referência, beleza? Ele quer exatamente que você represente um quadrado de referência e mostre quais são as tensões principais nesse ponto, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai descobrir é que a gente vai resolver o exercício em 10 passos e a gente tem que saber quais são os objetivos, certo? Então, ó, o primeiro objetivo é calcular os esforços internos na seção que era mostrada, aquela seção A, certo? E o segundo objetivo é construir o quadrado de referência e sinalizar as tensões principais, que é a tensão normal X, tensão normal Y e a tensão cisalhante, beleza? Então vamos para o nosso primeiro objetivo, certo? Que é exatamente definir quais são os esforços internos. Então vamos lá. Primeiro passo que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Lembra do nosso desenho? Era isso aqui, né? Então a gente tinha exatamente a nossa haste, que está presa lá em C, e eu tenho a minha seção A, ok? Para você descobrir quais são os esforços internos ali, tem duas maneiras. A primeira é você calcular o equilíbrio, ok? Então você vai calcular quais são os esforços que a parede vai estar causando, né? Então vai ter uma força em Y, vai ter uma força em X, uma força em Z. Você calcula o equilíbrio da barra e depois você tira a seção, depois da seção A, e faz o equilíbrio na seção A. Então, por exemplo, vamos supor que a resultante aqui é 90 para baixo. Então lá na parede vai ser 90 para cima. Então aqui, ó, é 90 para cima. Quando você fizer o equilíbrio na seção A, vai ser 90 para baixo de novo, tá? Eu gosto de fazer diretamente. O que significa diretamente? Eu levo todos os esforços até a seção A. Então, por exemplo, ó, é 90 newtons para baixo. Então, eu levo 90 newtons para baixo para lá. Só que esse 90 newtons causa? Ele causa um momento torsor para dentro da peça e ele causa um momento fletor lateral à peça. Ou seja, eu já levei tudo que era ligado ao 90 newtons para a minha seção A. Você vai encontrar a mesma coisa se você fizesse pelo equilíbrio. Então, você escolhe aquilo que você considera mais fácil, tá? Você faz aquilo que você acha que tem mais facilidade para resolver, ou por equilíbrio, ou pelo método direto. Beleza. Agora que a gente já sabe que ligado ao nosso 90 tem um torsor e um fletor, a gente tem que calcular eles, certo? Então, vamos calcular cada um deles. Vamos primeiro calcular o nosso torsor. O torsor, ele vai ser o quê? Ele vai ser a minha carga, que é 90, beleza? Vezes a distância, que é 150, ok? E eu vou calcular exatamente o quê? Em newtons vezes milímetros, que é a unidade que eu estou usando, ok? Então já está calculado o nosso torsor. O próximo que a gente vai estar calculando é o momento fletor. Como é que a gente vai calcular o momento fletor? Aqui, ó, a gente fez primeiro 90 vezes 150, que era o torsor. Agora a gente vai calcular o fletor, que é 90 vezes 50. Então, vai ser 90 newtons vezes 50 milímetros, que vai dar em newtons vezes milímetros também. Beleza? Então, ok. A gente já sabe quais são os esforços que estão atuando na seção A. Então, a gente cumpriu o nosso objetivo 1. O nosso objetivo 2 é fazer o quadrado de referência, certo? E como é que vai ser o quadrado de referência? Ó, eu vou pegar minha seção A e vou fazer um quadrado, ó, lembrando que esse quadrado ele representa o ponto, tá? Ele simboliza o ponto, é como se ele fosse o ponto A. Só que a gente só faz ele para facilitar os nossos cálculos. E feito isso, a gente tem que ver cada esforço interno, ok? E de calcular cada tensão devido ao esforço interno. Então, por exemplo, você sabe que cortante e torsor produz o cisalhante. E você sabe que carga axial e momento fletor produz o normal. É exatamente essas duas tensões que nós queremos, né? Tensão normal e tensão cisalhante. Beleza? Então vamos lá. Primeiro que a gente vai estar analisando é exatamente a nossa carga axial, ok? Espera aí, Pablo, não tinha nenhuma carga axial lá. Então vamos ver, ó. Você sabe que carga axial é a tensão da carga axial igual a normal sobre área.
certo? Só que, como você disse, eu não tenho nenhum valor de normal lá. Então não faz sentido eu estar falando de carga axial, certo? O que eu vou descobrir então? Eu vou descobrir que a minha tensão devido à carga axial, que é igual a normal sobre área, vai ser igual a zero, já que eu não tenho normal, né? O meu normal é igual a zero, dividido pela área. Ou seja, a tensão devido à carga axial é igual a zero. O que isso significa? Não contribui no meu quadrado de referência, correto? Exatamente por esse motivo, porque eu não tenho nenhum normal atuando, então também não tenho nenhuma tensão ligada ao normal, ligada ao esforço normal, tá? Da mesma forma, quando eu olhar o cortante, olha só, o que a gente tem no cortante? A gente tem aqui, ó, que o V é para baixo, o esforço cortante, e que o cálculo do esforço cortante é o quê? É o cisalhante igual a cortante vezes o momento estático sobre I vezes B. Só que, você lembra do diagrama? Como é que era o diagrama? A gente sabe que o nosso ponto A, ó, ele está aqui na extremidade de cima. Isso aqui é a minha seção, certo? E o que eu lembro? Quando eu faço esse diagrama do cortante, eu sei que ele é zero nas extremidades. Então, aqui é zero e aqui é zero. E eu sei que ele é máximo no meio, né? Então, quando eu olho exatamente o centro, quer dizer, a linha neutra, né? Que é como a seção é simétrica, eu sei que a linha neutra passa no meio. Quando eu olho no centro, eu sei que o cisalhante é máximo. Mas eu não estou pedindo o cálculo no centro, eu estou pedindo o cálculo na extremidade. O que significa? Significa que se eu substituir isso na minha fórmula, eu vou encontrar que o meu cisalhante devido ao cortante é igual a zero também, ok? Ou seja, quando eu olho o meu cisalhante devido ao cortante, eu sei que ele é igual a zero também. O que significa? Ele também não contribui no quadrado de referência. Então, beleza, já tiramos carga axial e carga cortante. Qual é o próximo que a gente vai estar analisando? O momento fletor. Vamos ver se o momento fletor ele produz alguma coisa no nosso quadrado de referência. Quando eu olho para a minha seção, ó, eu sei que olhando de frente, né, eu tenho o eixo Y e Z, meu momento fletor está atuando dessa forma, ok? E eu sei que tensão devido ao momento fletor é igual a menos M vezes Y sobre I, ok? Isso é o que a gente sabe. Então vamos lá. Eu sei que o meu I é igual a πr² sobre 4, o meu momento de inércia, e que meu raio é igual a metade do diâmetro. Ele fala que o diâmetro da minha peça é 6, então meu raio é 3 milímetros, correto? Tranquilo até aí? Então, ó, sabendo que o meu raio é igual a 3 milímetros, vamos fazer o cálculo da nossa questão. Lembrando, ó, que eu calculei o momento aqui. Por que o momento é negativo? Exatamente porque ele é contrário ao eixo Z. Se ele fosse na mesma direção do eixo Z, ele seria positivo, mas como ele está ao contrário, ele é negativo. E como a gente já calculou lá no início, é 90 vezes 50 o valor dele, né? Então, qual vai ser o valor do nosso momento fletor? Bom, vamos substituir na fórmula. Vai ser menos 90 vezes 50, correto? Vezes y, que é 3. Lembrando que y é igual a 3 porque eu estou pegando o valor máximo, né, que é na extremidade, divididos pelo momento de inércia, que é π vezes o raio à quarta, que é exatamente 3 à quarta, divididos por 4. Beleza? Então eu vou achar que a minha peça vai sofrer uma tensão de 212,2 newtons por milímetro quadrado. Lembrando que newton por milímetro quadrado é igual a megapascal. Tá? Então, são 212,2 megapascais. Quando eu olho lá na minha peça, aqui a gente tem duas explicações, né? Primeiro, ó, lá em cima, ou lá embaixo, o nosso raio é igual a 3 e por isso que eu estou calculando o máximo, beleza? E eu sei que também é um esforço normal. Se eu olho o meu quadrado de referência, eu sei que ele está puxando a minha peça, ele está tirando, né? Ele está fazendo um esforço de tração na minha peça. Ou seja, no meu quadrado de referência tem 212,2 megapascais saindo do meu quadrado, beleza? Definido isso, vamos para o nosso esforço torsor, né? Como é que o momento torsor vai agir? Olha só, essa é a seção de frente da nossa peça, né? Então, ó, eu sei que o torsor está agindo aqui para dentro da peça, então ele vira, ele puxa esse lado para a direita e esse lado aqui ele puxa para a esquerda, e eu sei que no centro é zero, ok? Quando eu olho, ó, isso aqui é a visão 3D, é essa exemplificação disso aqui, ok? Só para facilitar a visualização.
E aí o que acontece? Como que a gente faz para calcular mesmo? A gente sabe, ó, que a tensão cisalhante devido ao torçor é o torçor vezes o raio, que é o ρ. Como eu quero o valor máximo, vai ser o próprio raio mesmo, dividido pelo momento polar de inércia. Então, eu vou ter que ρ é igual ao R. Só que toma cuidado com a seguinte questão. O momento polar de inércia é diferente do momento de inércia, tá? O momento de inércia é πr² sobre 4. O momento polar de inércia é πr² sobre 2. Se eu substituir, né, como eu sei que o ρ é igual a R, se eu substituir, eu acho que a minha tensão cisalhante devido ao torçor é igual a 2 vezes o torçor dividido por π vezes R ao cubo. E aí eu vou substituir exatamente nessa fórmula os valores. Então, a minha tensão cisalhante vai ser 2 vezes 90 vezes 150, que eu já calculei, né? Divididos por π vezes 3 ao cubo, que vai ser igual a 318,3 newtons por milímetro quadrado. Lembrando que newton por milímetro quadrado é a mesma coisa que 318,3 megapascal. Ok? Então, definido quanto que vale isso, e só relembrando, né, que a gente tem que fazer o quadrado de referência, né? O quadrado de referência é exatamente esse aqui. Ó, a nossa peça está sendo puxada exatamente para o lado. Ó. Quando a gente olha aqui, o nosso quadrado de referência está exatamente nesse ponto. Está aqui, ok? Então, quando eu olho lá no meu quadrado de referência, eu sei que ele vai estar puxando para cima, nesse caso. E aí eu faço o equilíbrio, que eu já expliquei lá na teoria, né? O equilíbrio você faz apontando para o vértice ou saindo do vértice, tá? No caso aqui ele está apontando para o vértice e eu sei que é 318,3 megapascais. Feito isso, vamos definir quais são as tensões principais, né? Como é que a gente faz isso? Vamos primeiro fazer a combinação no nosso quadrado? Então, ó, como é que estão as coisas no nosso quadrado? Eu sei que tem um 212 para cá, né? 212,2 megapascal, que eu também tenho o equilíbrio dele para o outro lado, certo? E da mesma forma eu tenho as minhas tensões cisalhantes, que são 318,3, apontando para um vértice ou saindo de um vértice, tá? Isso a gente tem que respeitar. Então aqui, ó, 318,3 megapascal. Quando a gente comparar isso com o nosso quadrado de referência, que é onde ele vai dar nossas tensões principais, a gente vai conseguir no último passo descobrir, ó, que a tensão X é mais, porque está na mesma direção, 212,2 megapascal, e a tensão cisalhante é 318,3 megapascal positivo também, porque está combinando as direções. E na direção Y, como não tem nada, eu sei que a minha tensão Y vai ser igual a zero. Ou seja, calculei a tensão principal em X, a tensão principal em Y e a tensão cisalhante principal. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.